Ora, muito bom dia. A senhora Presidente do Conselho de Administração do Porto de Lisboa, queria naturalmente dar-lhe as boas-vindas à nossa comissão, à nossa audição, às nossas comissões. É uma audição conjunta entre a Comissão de Economia e a Comissão do Trabalho, como saberá. Já informei do tempo que terá para esta primeira intervenção e depois darei exatamente o mesmo tempo que as senhoras e senhores deputados ocuparem para as questões que lhe colocam. Portanto, 5 minutos para esta intervenção inicial. Faz favor, muito obrigado. Vou-lhe só pedir para ligar o microfone. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É com muito gosto que estou nesta sessão e espero corresponder a todas as questões que me queiram colocar e estar à altura disso mesmo. Vou então fazer a intervenção inicial, procurando ser o mais rápida possível e situando nesta intervenção inicial o problema. Durante os últimos 15 anos, os portos nacionais registraram um notável crescimento, superior a 50% no total da movimentação de carga e em mais de 150% no total da movimentação da carga contentorizada. Neste contexto, é importante sublinhar que o Porto de Lisboa foi o único porto nacional que registrou uma perda contínua de tráfego e de clientes, tendo descido de primeiro lugar no ranking nacional de carga movimentada por contentor para o terceiro lugar e tendo vindo a afastar-se nos últimos anos progressivamente do Porto de Leixões, que é o segundo classificado nesse ranking. Como se sabe, Sines é o primeiro. Em 2016, quando este Conselho de Administração assumiu a direção da APL, o Porto de Lisboa era um porto completamente paralisado, tendo sido possível estabelecer, no final do primeiro semestre desse ano, um acordo a longo prazo entre o sindicato e os operadores portuários, moderado pela APL e baseado na contratação de trabalhadores efetivos para os quadros das empresas de estiva e, sobretudo, para a AETPL, tendo como contrapartida a paz social e o crescimento do tráfego. Todas as partes envolvidas neste processo tinham perfeita consciência de que este acordo só poderia ter viabilidade económica e financeira se o Porto de Lisboa recuperasse os seus clientes e registasse uma situação de retoma que permitisse a ocupação em pleno do seu efetivo portuário. A situação de retoma não foi imediata, mas havia uma imensa vontade de todos para vencer esta difícil etapa no Porto de Lisboa. E só a partir do ano de 2017, os clientes começaram a acreditar novamente no Porto de Lisboa e a regressar. Nesse ano, o Porto registrou um crescimento de 19% relativamente ao ano anterior, sem, porém, atingir os valores anteriores ao início da crise. As negociações que decorreram entre o sindicato e as entidades patronais no início de 2018 foram também muito positivas, tendo o sindicato alcançado um aumento de 4% da massa salarial para esse ano, com efeitos retroativos a 1 de janeiro, e um aumento de 1,5% para o ano seguinte, ao mesmo tempo que foi incluída uma cláusula de paz social para estes 2 anos. No entanto, cerca de 2 semanas depois da assinatura deste acordo, foi emitido um pré-aviso de greve, não por nada que tivesse a ver com o Porto de Lisboa, mas uma greve de solidariedade com os trabalhadores de Leixões, teoricamente abrangendo todo o país, mas que efetivamente só foi cumprida em Lisboa e em Setúbal. Este pré-aviso de greve e esta situação
determinaram de imediato a denúncia do acordo recentemente firmado pelas entidades empregadoras. Esta greve, que se prolongou até ao início de 2019, provocou um novo retrocesso na movimentação de carga do Porto de Lisboa, verificável através dos números, com nova saída de linhas para os portos de Sines, Leixões e Vigo, provocando uma situação difícil na IETPL, que, sendo uma empresa de cedência de mão de obra portuária, não consegue que os seus trabalhadores sejam colocados ou requisitados antes de estar esgotada a colocação dos trabalhadores dos quadros próprios de cada uma das empresas de estiva. Julga-se que esta difícil situação... 5 minutos, Sra. Presidente. 5 minutos. Vou abreviar no sentido de que julgo que qualquer solução para um conflito desta natureza só poderia só poderá existir mediante o diálogo entre todas as partes e soluções que impliquem uma cedência mútua de todas as partes. Portanto, julgo também, indo também mais correspondendo aos limites de tempo que tenho, vou terminar sublinhando que acredito, e ao longo da minha vida tenho praticado, que o diálogo é sempre a única forma de resolver com eficácia e de uma forma duradoura qualquer situação de conflito entre as empresas e os seus trabalhadores numa sociedade democrática. E lamento profundamente não ter conseguido que esse tenha sido, ao longo dos anos, a divisa no Porto de Lisboa. Muito obrigada, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Estou ao dispor, então, para responder às questões mais concretas que queiram colocar. Muito obrigado, Sra. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa, do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho de Administração do Porto de Lisboa e dizer que vemos com muita preocupação esta situação, nomeadamente nos dias em que vivemos, pela também necessidade de abastecimento decorrente da pandemia de Covid-19, mas também pela própria importância que este setor e que o Porto de Lisboa tem para a economia do país e da região. E a primeira pergunta que lhe faço é como é que vê que este conflito tem estado a prejudicar ou não a sustentabilidade do Porto de Lisboa. Cumprimento a Sra. Presidente pela proposta de diálogo, pelas propostas de cedência mútua que o coloca e questionar se neste momento em que, até pelo decorrer do estado de emergência, os serviços têm que ser cumpridos, não seria também um bom momento para tentarmos chegar a esse diálogo e essa colocação, obviamente respeitando os direitos dos trabalhadores, que isso é um ponto fulcral para o Partido Socialista, respeitando aqueles que são os direitos dos trabalhadores, mas também aqueles que é o diálogo necessário e certamente as cedências que são necessárias, de ambas as partes. Questionar como é que está a ver o cumprimento da requisição civil e posteriormente do estado de emergência no Porto de Lisboa. Tivemos aqui informações, primeiro da empresa, depois dos sindicatos, que não são completamente idênticas, questionar como é que está a ver este compromisso. Também sublinhar, novamente, como já aqui fizemos, que estamos a falar de uma matéria que decorre de um conflito entre privados, entre empresas privadas, concedendo também aí à ACT, à ADGERT, etc., a responsabilidade de garantir que as relações laborais são cumpridas e que a lei é cumprida e somos totalmente a favor do cumprimento das leis. Também, obviamente, depois existem mecanismos judiciais para esses recursos. Mas questionar como é que vê o papel também do regulador, da regulação, nesta matéria e que matérias é que o Porto de Lisboa e que a própria administração do Porto de Lisboa tem feito para resolver este conflito que certamente coloca dificuldades no dia-a-dia e na sustentabilidade do próprio Porto de Lisboa. Existem um conjunto de acusações mútuas que nesta matéria, não questionarei a Sra. Presidente sobre as mesmas, até porque
novamente são matérias entre privados, mas questionar como é que vê também o processo de falência da EPTL, que também poderá estar no decorrer desta matéria. Se vê do lado de má gestão, se vê também de um ponto de vista também de gestão própria interna da própria empresa, conforme o sindicato coloca, é importante percebermos o que é que esteve aqui em causa na base para este conflito ser resolvido. E, obviamente, dizer que da nossa parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista continuaremos a acompanhar esta situação com maior interesse, porque neste momento, nomeadamente da pandemia do Covid-19, mas também no momento posterior do arranque da economia, é importante o Porto de Lisboa estar a funcionar em condições, e certamente é esse o desejo, quer da empresa, quer dos sindicatos, quer de todos os grupos parlamentares. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Sim, 3 minutos. 3 minutos. Eu compreendo que será difícil, mas vamos tentar. Dá-me a impressão que não vou conseguir em 3 minutos responder a estas questões todas, mas vou tentar. Portanto, em relação àquilo que é perda de carga no Porto de Lisboa, isso é perfeitamente verificável com os números. O Porto de Lisboa é um porto que não tem tido paz social ao longo dos últimos, desde que eu conheço, e, portanto, é um porto que pode perfeitamente, em 2 curvas, comparar-se a evolução do tráfego no Porto de Lisboa e a evolução e os momentos, portanto, em que são decretadas greves, e o impacto é progressivamente maior, porque hoje, no Porto de Lisboa e noutro qualquer, os portos são concorrenciais e os portos não têm carga cativa. Eu julgo que existe uma má percepção no Porto de Lisboa dessa situação. O Porto de Lisboa, durante muitos anos, foi o único porto do país que tinha equipamentos e preparação para fazer carga contentorizada no nosso país. Hoje isso não é assim. E, portanto, não só existem outros portos no país que podem fazer esse tipo de função e, portanto, são deslocações diretas para esses portos sempre que há uma situação de conflito. E, por outro lado, existem também hoje maior facilidade de mobilidade e os portos da Península Ibérica em si também são igualmente portos concorrentes aos portos nacionais. Portanto, esta é a primeira questão que colocou. Em segundo lugar, em relação ao cumprimento da requisição civil e do estado de emergência, houve uma situação que acompanhei, naturalmente, conflitual no início do decretamento da requisição civil, em que não houve o cumprimento, portanto, não se trabalhou durante este período da requisição civil, foi uma semana muito complicada, que envolveu inclusivamente navios que estavam adstritos ao serviço mínimo para as ilhas e que, de facto, só começaram a ser movimentados quando entrou em vigor o estado de emergência. Portanto, neste momento, aquilo que existe no Porto de Lisboa é uma resposta a estas situações e não voltou a haver o bloqueio deste tipo de tráfego, que é absolutamente essencial e é um imperativo do Estado português garantir o transporte entre o continente e as ilhas. Portanto, neste momento está a decorrer, esse tráfego está a decorrer com normalidade. Portanto, naturalmente que a APL vê com muita preocupação a situação que neste momento está a acontecer no Porto de Lisboa. Devo confessar-lhe, Sr. Deputado, que me surpreendeu a rapidez com que o Tribunal, portanto, que normalmente é muito moroso nestas coisas, a rapidez com que o Tribunal decretou... 3 minutos e meio, Sr. Presidente. O estado o estado de falência da empresa, e me surpreendeu também que o administrador de massa falida, também com tanta rapidez, tenha decretado o encerramento da ETPL. Portanto, neste momento, a situação é uma situação em que naturalmente se sente que há falta de trabalhadores portuários, mas que dentro da normalidade
é a situação mais normal que ocorreu nas últimas semanas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Roseta, do PSD. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a sua presença aqui, a sua voz calma e esclarecedora, porque tem sido uma manhã bastante mais intensiva. Diz, e com razão, que é preciso paz social e diálogo. E era realmente isto que nós pretendíamos para o Porto de Lisboa, não só recuperar a posição que já teve e que foi perdendo por falta dela, mas, acima de tudo, para conseguir assegurar os serviços. Já nos assegurou aqui que os serviços estão garantidos nesta fase. Houve aquela primeira falha no dia 16, mas que agora não há e não está em risco o abastecimento daquilo que é dos bens fundamentais necessários ao funcionamento do país durante a pandemia. Portanto, isso, apesar de tudo, ficamos com a sua garantia que não foi isso que nos disseram os trabalhadores. Agora, o que eu realmente lhe perguntava, e isto é importante para nós, porque as acusações que foram aqui ditas hoje foram muito graves de parte a parte, e é difícil para nós estar numa posição melhor, não é? Estar num sítio melhor para aferir onde é que as duas partes se podem encontrar, mas já está num ponto que nos parece difícil perceber como é que se vão sentar à mesa. Mas o que eu lhe perguntava, esperemos que se sentem e que se consigam reequilibrar, obviamente, os direitos dos trabalhadores e a produtividade das empresas, e tem que haver aqui toda a gente a trabalhar para o mesmo fim. Mas o que eu lhe perguntava e gostava que nos conseguisse ajudar a perceber, talvez por estar com mais informações do que nós e estar a ver as duas partes, qual é que é o passo necessário para conseguirmos que se sentem todos à mesa e que voltem a trabalhar? O que é preciso fazer? Os trabalhadores disseram aqui que os 4% que tinham sido acordados não foram, na verdade, pagos e que há salários em atraso. Portanto, qual é que é a questão aqui que isto é um facto? Será isto que é necessário? Da sua visão, do seu entendimento e com os dados que tem, o que é preciso fazer para realmente alcançarmos esta paz social e este diálogo tão fundamental, não só para a fase crítica que estamos agora a viver, mas também para o setor estratégico que isto é para o Porto de Lisboa. Se me puder responder a isto, eu agradeço. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, 3 minutos. Muito bem. Vou tentar, também isto é sempre difícil responder em 3 minutos a estas questões complexas, mas eu tenho que dizer que o abastecimento do país nunca ficaria prejudicado integralmente com a quebra de atividade, como não ficou nunca, porque o Porto de Lisboa, é importante dizê-lo, representa neste momento, e infelizmente, apenas menos de 12% do tráfego da carga que é desenvolvida através do modo marítimo a nível nacional. Portanto, ou seja, há 88% da carga que entra por outros portos e os outros portos estão a funcionar normalmente. Portanto, o Porto de Lisboa é um porto importante. O Porto de Lisboa tem sido, surpreendeu-me até, devo dizer-lhe, eu vinha de Sines, não é? E o Porto de Lisboa surpreendeu-me pela sua resiliência que Sines nunca teria. Portanto, Sines nunca conseguiria recuperar um tráfego e uma carga que perdesse por um motivo de greve. Portanto, era muito difícil voltar a recuperá-la. O Porto de Lisboa tem uma grande vantagem, que é ter uma importante área logística e uma importante atividade económica situada ali na zona do Carregado, todos sabem, e que é importantíssima e que emprega muito mais pessoas do que aquelas que são empregas no próprio Porto de Lisboa. Portanto, a resiliência do Porto de Lisboa manter-se-á enquanto essa atividade logística, que já se começou a deslocar para outros lados, não sair desta proximidade de Lisboa. E, portanto, essa resiliência é interessante e é muito importante verificar que lentamente tem vindo a recuperação, tem sido cada vez mais difícil, mas tem-se dado, tem-se conseguido essa recuperação, embora com um timing cada vez mais longo, mas tem-se dado. Portanto, o abastecimento do país, ao contrário do que os mídias diziam aqui há 7 ou 8 anos atrás, o país está parado. Filmava o Porto de Lisboa. Eu telefonava para os mídias, para as administrações das televisões e dizia assim, olha, por favor, venham ao Porto de Sines, está a trabalhar, e que representa 50%
de todo do abastecimento por via marítima ao país. Não iam, evidentemente, fica mais longe, é mais fácil ir aqui assim ao Porto de Lisboa. Mas, de facto, este é um aspecto que eu acho que é importante clarificar. Em relação ao pagamento, em relação aos 4%, vamos lá ver, existiu um acordo, que foi um acordo extremamente importante e que fiquei muito satisfeita com a forma como decorreram aquelas negociações, naturalmente com algum conflito pelo meio, como acontece em qualquer negociação de aumentos salariais, mas fiquei muito satisfeita pelo resultado, porque me pareceu um resultado muito importante, um resultado justo e um resultado que poderia dar ali um novo crescimento ao Porto de Lisboa. Vir invocar neste momento que esse acordo não foi cumprido, vamos lá ver, ele começou por não ser cumprido, logo a seguir a ser assinado, com uma greve que durou 7 meses. Portanto, e com o afastamento e a diminuição de carga. Portanto, o acordo, os operadores denunciaram nesse momento o acordo. Portanto, esse é um assunto que eu acho que não deve ser agora trazido para a mesa. O que deve ser trazido para a mesa é como é que vamos resolver esta situação. E esta situação tem várias vertentes, tem vários pontos, várias variáveis onde é possível pegar. Portanto, é possível ver o que é que se pode recuperar, indexar, recuperar em termos de vencimento, indexar esse aumento salarial ao aumento da movimentação de carga, como acontece em Sines, por exemplo. Senhora Presidente, peço desculpa. Outras soluções, fazer uma redução temporária de pessoal enquanto não se precisa de toda a gente, de facto, e o grau de absentismo que existia na IETPL, um grau de absentismo superior a 30%, demonstra que as pessoas utilizavam esse estratagema porque tinham gente a mais. Portanto, eu acho que há todo um conjunto de medidas que tem que haver uma mistura de todas elas e uma mente aberta por parte das duas partes para se chegar a qualquer entendimento. Mas tem que haver cedências mútuas, evidentemente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar cumprimentar a presença da Sra. Presidente do Conselho de Administração e queria começar por pedir um esclarecimento de uma frase que disse, mas gostava que a detalhasse. Disse que estava surpreendida pela rapidez com que o processo de insolvência tinha sido feito e pela rapidez com que as empresas tinham procurado decretar o encerramento da empresa. O Tribunal. O administrador de insolvência. Não, disse duas coisas. Disse que estava surpreendido com a rapidez da Justiça e depois que estava surpreendida com a rapidez com que as empresas se juntaram e o administrador da insolvência para definir. Bom, ouviremos atrás, mas em todo caso queria perceber se está surpreendida com essa rapidez e como é que explica essa rapidez. Quais são as suas suspeitas, no fundo? Responderá a seguir, penso eu. Acho que responde no final, se calhar. Pronto, se quiser, responde. O Sr. Presidente é que sabe, mas... Está distraído. Continua. Continuo eu? Ou... Bom, obrigado. Foi uma frase que me interpelou e que fiquei a pensar nela, gostava que a detalhasse. Pergunto-lhe se não a surpreendeu que a empresa, que as entidades patronais que operam no Porto de Lisboa tivessem desrespeitado o acordo para os aumentos salariais, ao mesmo tempo que estavam a cobrar mais às empresas às quais prestavam o serviço. E, portanto, é uma questão que lhe pergunto qual é a sua opinião sobre isso, qual é a sua opinião sobre a sugestão de um despedimento que violava o acordo que foi assinado em 2016, ao mesmo tempo que se ativava a Porlis, que teria ficado inativa, congelada, digamos assim, com esse mesmo acordo. Qual é a opinião, enquanto Presidente do Conselho de Administração do Porto, e também qual é a sua opinião sobre os indicadores de uma insolvência que, tudo indica, foi deliberadamente provocada e até
eventualmente fraudulentamente provocada pelas empresas para rebentarem a ETPL e poderem utilizar uma empresa ao lado, degradando as condições laborais dos estivadores. Queria também perguntar-lhe se acha que o futuro para o Porto de que é responsável é uma espécie de leixonização do Porto de Lisboa ou de precarização radical do trabalho portuário. Se acha que o futuro de um porto é a precarização radical do trabalho que existe nesse porto. Queria também obter a sua opinião sobre se não considera estar em causa, neste momento, estar em curso, um boicote ao decreto que define as funções essenciais que têm que ser cumpridas, nomeadamente no estado de emergência. E se não considera que as disposições que existem para impedir que cessem os contratos, para impedir que haja despedimentos em setores vitais como o setor da saúde, se não deveriam ser aplicados também ao setor portuário. Porque aqui já nos foi dito, nomeadamente na audição anterior, que o que está a ser feito no Porto de Lisboa, com a proibição por parte das empresas da entrada no Porto de trabalhadores do Porto de Lisboa, de estivadores do Porto de Lisboa, que são estivadores que estão vinculados à ETPL, põe em causa, não apenas os seus direitos, naturalmente, mas põe em causa os próprios serviços e o abastecimento do país. Queria perceber qual é a posição da administração do Porto sobre a proibição e o boicote à entrada destes trabalhadores no Porto de Lisboa. Como é que é possível isso acontecer e como é que é possível o Porto de Lisboa não fazer nada sobre isso? Queria também saber se considera que os serviços mínimos ou os serviços que foram decretados, estão em condições de ser garantidos no Porto de Lisboa com a situação que está neste momento criada e qual é a opinião do Conselho de Administração do Porto sobre a substituição ilegal de trabalhadores e sobre a realização de formação neste momento e neste contexto a trabalhadores confinados em espaços fechados. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, 4 minutos. Vai ser difícil em 4 minutos responder a isto tudo. Portanto, em primeiro lugar, eu quero clarificar que, face à morosidade da justiça no nosso país, eu fiquei surpreendida pela rapidez com que o Tribunal Comercial determinou em sentença a insolvência da ETPL. Portanto, e fiquei surpreendida também com a rapidez com que o administrador de falência, o encerramento não foi feito com as empresas, com os operadores, foi feito também pelo administrador de falência e, portanto, foi uma ordem do Tribunal procedesse ao encerramento da empresa de trabalho portuário. Eu disse que fiquei surpreendida porque normalmente o encerramento da empresa de trabalho portuário não foi feito pelos operadores, foi determinado aos operadores pelo Tribunal Comercial. Como é que se explica? É assim, a regra só costuma demorar mais tempo, não é? Costuma demorar mais tempo. Neste caso, agora, como é que se explica esta rapidez? Bom, os tribunais começam a funcionar muito rapidamente, não é? Mas, de facto, a minha surpresa teve a ver apenas e exclusivamente com a rapidez com que tudo isto se processou. Devo dizer-lhe que me surpreendeu. Mas não mais do que isso. Em relação ao desrespeito pelos aumentos salariais, Sr. Deputado, eu acho que estas coisas têm que ser vistas dos dois lados. E, portanto, há um acordo. Esse acordo tem a ver com uma recuperação que houve e que foi muito positiva para o Porto de Lisboa durante o ano de 2017, que se conseguiu essa recuperação durante o ano de 2017. E julgou-se que durante o ano de 2018, havendo um acordo entre as duas partes, o Porto de Lisboa ia ter uma recuperação garantida durante os anos de 2018 e 2019. E, naturalmente, com um acordo nunca pode ser visto apenas de um dos lados, Sr. Deputado, tem que ser visto dos dois. E, portanto, esse acordo, que tinha como pressuposto uma paz social em 2018 e 2019, foi violado e, portanto, foi denunciado pela outra parte. Portanto, não há acordo de aumento de 4%.
na minha opinião. Quer dizer, não há acordo e não vou continuar a insistir nisto porque, quer dizer, é uma questão, vamos lá ver, é uma questão evidente. Em relação à desativação da Porlis, na altura eu estive nas negociações, houve, de facto, não ficou acordado no contrato coletivo de trabalho, porque as empresas disseram que a extinção de uma empresa comercial não poderia estar num acordo coletivo de trabalho, mas as empresas comprometeram-se a progressivamente irem reduzindo os quadros e desativando a empresa Porlis. De facto, não houve aumento dos quadros da empresa Porlis, não houve. Naquela altura eles tinham 15 trabalhadores e neste momento têm 12 trabalhadores. Portanto, não houve uma desativação, não houve um acréscimo de trabalhadores e não havia um compromisso em contrato coletivo de trabalho para esse efeito. Portanto, eu sou contra a existência de uma única empresa de trabalho portuário num porto, sou contra a liberdade de criação aliás, sou a favor do cumprimento integral do Código de Trabalho, que na sua versão de 2009 tem instrumentos suficientes para prever a especificidade de muitas categorias profissionais, nomeadamente das categorias profissionais do trabalho portuário. Portanto, eu sou a favor, pessoalmente, sou uma grande defensora do Código de Trabalho, é um instrumento robusto, equilibrado e que defende os trabalhadores. E acima de qualquer empresa de trabalho portuário, acho que temos um Código de Trabalho e é esse Código de Trabalho que deve definitivamente vigorar, acima de tudo, no nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas há uma quantidade de coisas que eu não respondi. Quer dizer... Vamos tentar fazer o seguinte, Sra. Presidente. Mas Eu compreendo, pronto, mas eu compreendo o que está a dizer. Aliás, também é para nós importante ouvir as suas respostas. Eu diria talvez o seguinte, eu iria dar continuidade às intervenções das senhoras e dos senhores deputados e, no fim, se conseguíssemos, eu dava-lhe mais um bocadinho de tempo do que aquele que estava programado para tentar repescar um bocadinho essas perguntas que ficaram em atraso. Talvez assim seja mais equilibrado para a nossa gestão do tempo. Eu peço desculpa e peço também compreensão. Naturalmente, o que estamos aqui a fazer é absolutamente importante, mas nós também temos alguma limitação de tempo, porque temos um plenário da parte da tarde também muito importante e no qual temos que estar presentes. E, portanto, com a compreensão de todos, tentaremos dar seguimento aos nossos trabalhos. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente da Administração da APL. Não posso deixar de fazer aqui uma observação, que a contingência dos tempos levou a que, de facto, quem tivesse menos tempo para intervir e para responder fosse mesmo o sindicato, que, aliás, tinha sido pedido a sua presença antes de todos os outros e é quem menos fala no meio disto tudo. Esta audição tem o mérito inegável, do nosso ponto de vista, de evidenciar de forma particularmente clara o posicionamento da autoridade que é a APL neste processo. Aliás, está a ficar muito à vista para quem não conhecesse, para quem não tivesse essa noção, ficou à vista o papel que a APL tem vindo a assumir, em particular nesta atual fase, o posicionamento da APL e, digamos, a forma como olha para toda esta situação e, digamos, a origem deste problema e o que está na sua base e o que está a acontecer. E não posso deixar de fazer esta observação. Não sei se a Sra. Presidente acompanhou a emissão da Assembleia da República esta manhã, do canal Parlamento, mas quem está a acompanhar a emissão do canal Parlamento há de verificar que a sua intervenção em vários momentos é particularmente idêntica à forma como tem vindo a ser
tratado este assunto na primeira audição de todas, a primeira audição desta manhã, e, portanto, há aqui uma identificação de posições e de perspectiva que diz muito e, portanto, também é clarificador que tenha vindo a APL para ser ouvido e para mostrar, afinal, qual é o seu papel, o seu posicionamento e a sua intervenção. A sua intervenção por aquilo que faz e por aquilo que não fez. A senhora Presidente, há pouco, a propósito da questão da requisição civil, afirmou que não se trabalhou no dia 16 na movimentação de cargas para assegurar, nomeadamente, o abastecimento às ilhas. A senhora Presidente, 16, 15, 14, e, portanto, ao longo desses dias não houve essa garantia de movimentação de cargas e esse cumprimento. Portanto, está a dizer que durante estes 3 dias, pelo menos, não foram cumpridos os serviços mínimos. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Portanto, a senhora afirma, e está agora aqui a confirmar, que, de acordo com a APL, houve estes dias todos de incumprimento de serviços mínimos. A pergunta que eu lhe queria colocar, é em que termos é que a APL, enquanto autoridade, agiu nessa sequência? Notificou o sindicato? Dirigiu-se a quem? Não ficou, seguramente, a ler isto pelas notícias. Estava no seu posto. A minha pergunta é qual foi a intervenção, porque o sindicato acabou de dizer, nesta sala, que não foi notificado de qualquer incumprimento. E, portanto, o papel da autoridade portuária num contexto de greve, ainda para mais numa situação de crise epidémica como já se estava a vislumbrar, eu pergunto se foi assumido a partir do momento em que o sindicato aqui informa que não foi notificado de qualquer incumprimento e depois aparece uma requisição civil que de resto levanta a seguinte interrogação. Eu pergunto à senhora Presidente da APL como é que alguém pode ser requisitado para trabalhar e impedido de trabalhar ao mesmo tempo. Gostava que nos ajudasse a compreender isso. Estamos a falar da autoridade portuária, estamos a falar não de uma assessoria, não estamos a falar de um consultor. Pergunto-lhe se considera que a concessão dos terminais portuários tem vindo a ser cumprida integralmente nos termos da lei. Não estou apenas a dizer da existência ou não da atividade de movimentação de carga. Estou a dizer se assume que estas concessões têm sido integralmente cumpridas e isso tem a ver, desde logo, até com a questão da contratação coletiva e a questão da segurança. Afirmou aqui que o encerramento da ETPL resulta, vou terminar, Sr. Presidente, resulta de decisão do Tribunal. A decisão do Tribunal temos aqui a sentença, não fala em encerramento nenhum, fala em insolvência e, portanto, não tinha nada que encerrar a empresa. O que eu lhe pergunto é em que termos é que foram dadas ou retiradas autorizações à entrada de estivadores no terminal ou substitutos de estivadores, que não sendo estivadores vão para lá desempenhar essas funções. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em que termos é que a APL está ou esteve a emitir ou a retirar autorizações aos estivadores. E esta informação é particularmente importante e é por isso que gostaríamos que pudesse esclarecer. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Presidente, 4 minutos, por favor. Vou tentar novamente. Ora bem, relativamente à notificação de incumprimento que determinou a requisição civil, Sr. Deputado, peço imensa desculpa, foi-nos comunicado, foi comunicado à autoridade competente para averiguar esses factos, que é o ACT, e a requisição civil não é determinada pelas administrações portuárias e, por conseguinte, Sr. Deputado, nós tivemos conhecimento, tivemos reclamações dos próprios clientes, tivemos reclamações dos navios, dos proprietários dos navios, da Madeira, dos Açores, de que estaria a haver incumprimento e constatámos junto
a nossa fiscalização constatou, junto do próprio processo de carga e descarga, que houve incumprimento da requisição civil, houve incumprimentos que não eram muito importantes, mas a partir do dia 14, no dia 15 foi gravíssimo, dia 16 muito mais grave ainda, houve uma paralisação, e depois no dia 17 houve a requisição civil. Sr. Deputado, o incumprimento e a verificação do incumprimento dos serviços mínimos compete ao Ministério do Trabalho. E nós fizemos o reporte ao Ministério do Trabalho desse incumprimento. Portanto, efetivamente, confirmo que houve incumprimento. Em relação à requisição e ao mesmo tempo que as pessoas eram impedidas de trabalhar, portanto, houve uma sentença do Tribunal e houve o encerramento da empresa que não foi determinado pelos operadores portuários, foi determinado pelo administrador nomeado pelo Tribunal. Portanto, e houve o encerramento da empresa ao fim do dia 16. No dia 17, aqueles trabalhadores, os trabalhadores da ETPL, quando foi solicitado ao sindicato, naturalmente, que indicasse os trabalhadores para fazerem esse trabalho portuário, e foram indicados os trabalhadores da ETPL, que, à luz da nova situação, não eram já trabalhadores do Porto de Lisboa. Vai-me perguntar, a administração portuária impediu-os de entrar no terminal? Não. A autorização para a entrada dos terminais também é dada pelo próprio operador, pelos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, porque cada terminal, portanto, tem a obrigação de cumprir o Código de Segurança e SPS, e entram os trabalhadores e as pessoas que são autorizadas previamente. Eu própria, quando entro num terminal, peço previamente autorização ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para entrar no terminal. Portanto, não houve nenhum barrar de entrada dos trabalhadores por parte da APL, houve sim por parte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e por parte dos operadores dos terminais, uma vez que aqueles trabalhadores não iam operar navios, não é? Ora bem, quando me levanta a questão, a APL é a entidade responsável pelo licenciamento das empresas de estiva, é a entidade responsável pelas concessões portuárias e exerce essa função tanto quanto sei, tanto quanto tenho consciência disso, cabalmente. Ou seja, nós procedemos pelo menos a uma auditoria anual a cada uma das empresas concessionárias. Procedemos a uma auditoria também das empresas de estiva, daquelas empresas que estão sobre a nossa responsabilidade e as quais nós temos o dever de acompanhar. As condições de segurança, sempre que temos tido uma queixa relativamente às condições de segurança dentro de qualquer terminal portuário, temos celeramente, e o sindicato sabe isso, temos celeramente diligenciado no sentido de sanar essa situação de segurança. Portanto, esta é a nossa responsabilidade, este é o cumprimento da nossa missão. Muito obrigado. E posso-lhe mostrar esses relatórios de auditoria sempre que quiser. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente. De começar por cumprimentar o Sr. Presidente do Porto de Lisboa e sendo muito rápido. Antes de fazer o comentário, eu queria dizer, até em resposta aqui ao senhor deputado do PCP, que há disponibilidade seguramente deste Parlamento, pelo menos da parte do CDS existe, para receber o sindicato às vezes que forem necessárias. Portanto, não há aqui limitações de tempo algum, até porque já percebemos que esta matéria levará uma segunda ronda de audições. Portanto, quanto a isso, acho que não há qualquer dúvida e, portanto,
portanto, podemos fazer essa compensação na próxima audição. Mas dizer-lhe, Sra. Presidente, dizer-lhe o seguinte. Estamos perante um impasse e, portanto, perante este impasse, a pergunta que se coloca é como é que nós vamos ultrapassar isto, como é que nós vamos conseguir resolver, ou como é que a APL, em conjunto com o Governo, como é evidente, como é que pensa que isto se ultrapassa, ou não se ultrapassando, que implicações é que isto vai ter e, portanto, qual é que será o desfecho. Perceber também, ao nível do Governo, e eu tive a oportunidade ainda neste conjunto de audições, de elogiar aquilo que foi a intervenção pública, digamos assim, do responsável, do Ministro das Infraestruturas, pelo menos as posições públicas que assumiu. Gostaria de perceber também, em termos privados, em termos daquilo que é o acompanhamento deste mesmo dossiê, o que é que caminho é que está a ser trilhado e qual é, no fundo, a estratégia ou os desenvolvimentos desse mesmo caminho. Porque há uma pergunta que se impõe, e ouvi atentamente e registro positivamente o tom da intervenção da Sra. Presidente do Porto de Lisboa, mas há uma questão que se coloca, é como é que se garante a competitividade deste mesmo Porto de Lisboa no atual contexto e neste impasse. E, portanto, isto é uma situação que, infelizmente, prejudica todos globalmente, ou seja, seguramente a empresa não está satisfeita como se ouviu, seguramente os trabalhadores também não estão satisfeitos com o que aqui se ouviu, a economia do país e da região também, ela própria também, como é evidente, não ganha com isso e, portanto, eram estas as questões que gostaria de colocar e de ouvir e agradecer desde já antecipadamente a sua resposta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu vejo com muita preocupação a situação que o Porto de Lisboa está neste momento a viver. Não poderia deixar de ser de outra maneira. E vi com preocupação a situação que o Porto de Lisboa tem vindo a viver ao longo de todo este período. Porque não há uma confiança, nós temos que transmitir aos clientes, podermos vender os serviços. Sr. Deputado, nós temos que transmitir aos nossos clientes de que existe uma estabilidade no Porto de Lisboa. Se essa posição não passar, nós nunca recuperaremos no Porto de Lisboa, nunca. E julgo que é muito importante sublinhar o seguinte: foi muito difícil mesmo, em 2018, trazer novamente a linha da Apagloide de longa distância que tinha saído do Porto de Lisboa para Vigo. E essa, para mim, era muito mais importante do que as que foram para Leixões ou para Sines. Porquê? Porque foi para fora do território nacional. Foi uma perda para o conjunto da economia do país. E isso conseguiu-se em maio de 2018. Essa linha escalava o Porto de Lisboa todos os sábados. Quando o sindicato iniciou a greve ao trabalho suplementar, que envolve os sábados, os segundos turnos, etc. Portanto, quando começou essa greve, a linha voltou imediatamente para Vigo e garanto ao Sr. Deputado nunca mais voltará para Portugal. Não voltou durante o ano de 2019, nem voltará jamais. Portanto, é uma linha irrecuperável. Portanto, é preciso que haja uma garantia de estabilidade e de confiança no Porto de Lisboa para nós podermos recuperar o Porto de Lisboa. E isto tem que ser interiorizado, quer pelos sindicatos, quer pelas entidades patronais. Tem que ser interiorizado por ambas as partes. Os sindicatos, neste momento, têm que perceber que a entidade patronal não está em condições de poder oferecer um acordo idêntico àquele que ofereceu em 2018. O mundo mudou, a situação mudou e o Porto de Lisboa muito mais do que mudou. Portanto, e por isso eu acho que neste momento é muito importante que ambas as partes percebam que para sair desta situação, para sair deste conflito, tem que haver cedências mútuas de ambas as partes e, sobretudo, tem que haver uma compreensão de que o Porto de Lisboa, neste momento, já não pode dar-se ao luxo de
de aumentar salários para resolver problemas, porque não tinha concorrência. Tem no país e tem na Península Ibérica. Portanto, isto é tudo. Se houver esta compreensão, eu julgo que era possível, neste momento, ambas as partes poderem ter um entendimento de que era possível salvar o trabalho no Porto de Lisboa com uma compreensão de ambas as partes. Ou seja, um misto de um aumento salarial quando a situação o permitir, e haver esse compromisso, essa garantia, haver uma garantia escrita disso, porque percebo que as pessoas não podem funcionar sem uma garantia escrita. Mas tem que haver essa garantia, tem que haver uma garantia de salvaguarda de postos de trabalho que sejam necessários. Porque, como eu disse, há postos, neste momento, eu não tenho dúvidas que para o volume do tráfego que nós temos no Porto de Lisboa, nós temos neste momento gente a mais. Muito obrigado. Portanto, isto é uma situação real, não é? Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues do PAN. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar aqui a Presidente do Conselho de Administração pela partilha e pelos esclarecimentos que já nos fez. Queria só colocar algumas questões muito rapidamente. Relativamente a todo este processo, e já mencionou até a sua surpresa com a rapidez com que foi declarada a insolvência, gostava de lhe perguntar, daquilo que tem conhecimento, obviamente, se considera que teria havido possibilidade de se ter feito um plano de recuperação da ETPL ao invés de se avançar logo imediatamente para a insolvência, ou se considera que a empresa de facto já estava num estado em que a recuperação não seria possível. Também, atendendo a que atualmente os operadores portuários não estão a recorrer a estes trabalhadores da ETPL, como faziam até supostamente 16 de março, se considera que o Porto de Lisboa tem neste momento os recursos humanos suficientes para funcionar normalmente, e se considera ou não que aqueles 134 trabalhadores que estão neste momento impedidos de prestar o seu trabalho, se eram essenciais ou são essenciais para garantir o funcionamento do Porto. Gostava de lhe perguntar ainda se tem conhecimento de que os atuais trabalhadores estão a ter um horário suplementar, ou seja, estão a prestar horas extra para conseguirem assegurar o funcionamento normal do Porto. E se tem conhecimento da contratação de novos profissionais para fazer face às necessidades. Por fim, gostava de lhe perguntar concretamente qual foi a intervenção da Administração do Porto de Lisboa para tentar resolver os conflitos que existem entre ambas as partes e se recebeu alguma denúncia dos estivadores sobre o modo como estava a funcionar a ETPL. É só. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Presidente, eu acho que é razoável, e penso que nenhum grupo parlamentar se oporá, se, além de dar 3 minutos para responder às questões que a Sra. Deputada Cristina Rodrigues acabou de colocar, se lhe der mais 10 minutos para repescar algumas perguntas que ficaram por responder. Portanto, se é muito? São 2 horas. São 14. Acham 10 muito? 5 minutos? Muito bem. Então, Sra. Presidente, com a anuência dos respectivos grupos parlamentares, mais 5 minutos, para além das respostas que quiser dar à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que acabou de colocar questões. Muito obrigado. Então, vou começar por responder exaustivamente à Sra. Deputada, que estando pelo menos assim o tempo que seja possível, que fez perguntas de facto muito pertinentes, como todas as outras, evidentemente, e, portanto, e tenho pena de não ter podido responder a todas. Mas, relativamente às questões que a Sra. Deputada levantou, relativamente ao plano de recuperação que a Sra. Deputada considerou, eu julgo que era um bom caminho. Pessoalmente, considero que poderia e deveria ter sido, provavelmente, o caminho encetado pelas partes,
numa base de racionalidade. Um plano de recuperação, neste caso concreto, passaria necessariamente por aquilo que eu já disse anteriormente, por um conjunto de cedências de ambas as partes, por uma perspectiva de que ambos os lados tivessem dispostos a compreender a situação de facto que a empresa estava a viver. Vamos lá ver, uma empresa que não está, um porto que não está a trabalhar em pleno, e passo imediatamente também à pergunta que a senhora deputada colocou, se o porto pode funcionar apenas sem os trabalhadores da AETPL. Não sei, o Porto de Lisboa, de facto, não é assim. Por exemplo, no Porto de Sines não funciona nada desta maneira, mas o Porto de Lisboa não vai buscar trabalhadores ao mercado normalmente. Portanto, os trabalhadores entram através da empresa de trabalho portuário que os coloca, e existem trabalhadores em permanência da IETPL colocados em determinadas empresas de estiva e em determinados terminais. Portanto, existiam trabalhadores da ETPL que estavam em permanência colocados nesses terminais, que eram a chamada requisição preferencial, seja lá isto o que for, não é? Mas esses trabalhadores, obviamente, que devem fazer muita falta nestes terminais para trabalhar. Portanto, eram trabalhadores que permanentemente estavam ao serviço daquela empresa de estiva e daquele terminal. Portanto, se me pergunta se eu acho que, de repente, eles deixaram de fazer falta, não podem ter deixado de fazer falta. Têm que ter continuado a fazer falta. Se me pergunta também se os 134 trabalhadores fazem falta no total no Porto de Lisboa, eu estou convencida que não. Portanto, estou convencida que era um número demasiado elevado para as atuais necessidades do Porto de Lisboa. Poderiam ser essenciais numa situação em que o Porto fosse crescendo, trabalhando em pleno e tendo cada vez mais necessidade até de meter novas pessoas. Não foi essa a evolução histórica do movimento do Porto. Portanto, quando me pergunta se eu acho que fazem falta, acho, até porque havia trabalhadores que em permanência estavam afetos a determinados terminais. Não vou referir quais, era fastidioso, mas há. Se todos seriam absolutamente indispensáveis, estou convencida que não. Pelo movimento baixo que o Porto de Lisboa estava a ter depois do segundo semestre de 2018. Depois, em relação à questão e, portanto, um plano de recuperação tinha que ter presentes estes factos e tinha que ter necessariamente, tinha que envolver uma consciência de todas as partes de que, em conjunto, recuperar uma empresa significava sacrifícios para ambas as partes. E isso não aconteceu. Quando me pergunta se houve tentativas das duas partes, aquilo que eu constatei neste processo, ao contrário de outros anteriores, em que nós tivemos uma possibilidade de ambas as partes estarem interessadas em que nós interviéssemos, neste caso não. O sindicato nunca se dirigiu à APL solicitando qualquer pedido de intervenção. Não houve, e os operadores portuários, falei com operadores portuários que também não mostraram qualquer interesse em que houvesse intervenção da APL. Portanto, ao contrário do que diz o Sr. Deputado Bruno Dias, eu acho que nem uns nem outros estiveram, neste período, estavam mais empenhados, portanto, em degladiar-se mutuamente
do que impedir uma intervenção moderadora da APL neste conflito que não houve desde o início. Não houve. Portanto, se nós temos conhecimento de que há novos profissionais, nós tivemos conhecimento de que houve, aliás, nesse aspecto houve uma queixa do sindicato, não dirigida ao próprio Conselho de Administração da APL, mas aos serviços de fiscalização da APL. Portanto, houve no sentido de que haveria trabalhadores em formação dentro das instalações portuárias, havia, de facto, constatamos, nas suas próprias instalações, havia trabalhadores em formação, quer no caso da Porlis, quer no caso das empresas do grupo ETE, uma vez que eles ainda não têm uma nova empresa de trabalho portuário licenciada para o efeito, e tivemos conhecimento também de que existiam empresas de caminhonagem a fazer o transporte de mercadorias dentro dos terminais portuários. A este propósito, eu devo dizer que não é interdito de acordo com a lei. Portanto, a Lei número 3 de 2013, no número 3 do número 1, estabelece que está isento da atividade de trabalho portuário, o trabalho, portanto, de movimentação em veículos pesados de mercadoria dentro dos terminais. Foi uma situação que nunca aconteceu no Porto de Lisboa, por um compromisso e um cordial entendimento entre os sindicatos, entre o sindicato e as administrações e as diversas empresas, os diversos operadores portuários, por um cordial entendimento. Num momento em que não existe cordial entendimento nenhum, eu só tenho a dizer que isto não é uma proibição legal, não é um incumprimento da lei. Está previsto, é a linha B do número 3 do artigo 1º da Lei número 3 de 2013. E, portanto, foi isso que nós transmitimos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bem. Damos por terminada a nossa audição. Eu queria agradecer à Sra. Presidente também a capacidade de síntese que teve e o facto de nos ter facilitado a vida também na gestão do tempo. Lembrava às senhoras e senhores deputados que nós continuamos. Sra. Presidente, muito obrigado. E sempre ao dispor, com certeza vamos ter outras oportunidades. Foi um prazer estar aqui e, portanto, procurei responder da melhor maneira, mas muitas coisas ficaram por responder, tenho consciência disso. Muito obrigado.